Em uma empresa, todos os setores se acham mais importantes do que os outros. Ou seja, todo mundo acha que o setor no qual ele trabalha é mais importante. Mas é importante salientar que todos os setores são igualmente importantes. Se nós fizermos um comparativo com o corpo humano, nós vamos ver que dificilmente você vai se sair bem se você não tiver um braço ou se você não tiver uma perna, você vai estar sempre prejudicado. Bom, então, em uma empresa, fazendo uma analogia com o corpo humano, nós vamos ter a mesma situação, ou seja, eu preciso de todas as áreas em perfeitas condições. Se compararmos um atleta de alta performance, dificilmente ele vai conseguir ter êxito se ele não tiver com todos os setores, ou seja, com todos os órgãos em perfeitas condições. E por falar em órgãos, né, eu costumo dizer que a área comercial, ela é um dos setores ou uma das áreas tão importante quanto o coração, quanto o cérebro, ou seja, ela é o lubrificante que vai fazer a roda girar. Mas a grande questão aí está na seguinte situação. Como todos os setores precisam trabalhar bem. Então, uma área comercial, ela precisa ter bons profissionais, né? Como todas as áreas. Só que, como a área comercial ela é o lubrificante da roda, é o que vai fazer ela girar, eu pergunto a vocês, em sua empresa você tem vendedores ou você tem tiradores de pedidos? Para que você possa definir o que realmente você tem, basta questioná-los do não êxito de suas vendas. Se basicamente as suas justificativas se resumirem ao preço do produto, está muito caro, o preço que eu estou vendendo, então, se isso é uma verdade, você não tem vendedor, você tem tirador de pedido. E com essa postura, esses profissionais involuntariamente demonstra sua fragilidade perante os compradores, facilitando a vida dos mesmos e, logicamente, só vai colocar um pedido a partir do momento que você der um senhor desconto para eles. E quando você autoriza o seu tirador de pedido a dar esse desconto, a primeira coisa que ele vai falar, eu não falei que o problema nosso era o preço? Exatamente. Então, o grande problema de tudo isso é que muitas vezes esses profissionais, primeiro, eles não olham o custo, eles só estão preocupados com a comissão deles. Então, esse é um dos problemas que vai acarretar muitas vezes ao fechamento de muitas empresas, porque ele quer a comissão. Agora, quanto custa fazer o produto? Isso daí é outra área, isso é a área de custos, é a área da contabilidade, é a área industrial, é responsabilidade deles. O meu negócio é vender. Só que vender a um preço abaixo de quanto custa, logicamente eu estou levando a empresa para o buraco. E, pior do que isso, muitas vezes nós estamos vendo empresários na mão desses profissionais. Tem muitos empresários que ao longo do tempo foi se distanciando dos seus clientes e o que acontece quando há um distanciamento? Ele acaba acreditando em tudo que esses pseudos profissionais falam para ele, que o mercado está difícil, que o preço do produto aqui nós temos que trabalhar melhor, ou seja, coloca um cenário todo ruim para a sua incapacidade de transformar oportunidade em venda. Então, cabe a esses profissionais, a esses empresários, a partir de situações como essa, começar a trabalhar esses profissionais. Eles não podem ficar na mão desses pseudos profissionais. Tirador de pedido? Tira fora da sua empresa, senão você está fatalmente fadado a extinguir. Então, eu vou passar aqui algumas dicas importantes para você, empresário, avaliar
e até ter subsídio para poder cobrar esses profissionais. Primeira coisa, analisar a cobertura de carteira. Você tem que ter essa visão. Qual que é o potencial que você tem regional e o quanto que você está conseguindo extrair disso. Segundo, verificar a sua erosão da carteira, ou seja, aquilo que está realmente perdendo-se ao longo do tempo. Eu tenho que trabalhar os meus clientes, trabalhar regionalmente, analisar a frequência de compra de cada cliente. Às vezes, eu posso ter um cliente que está comprando todo mês, mas a questão é que ele está comprando cada vez menos. Então eu tenho que entender se tem outro concorrente entrando no meu lugar. Então essa situação eu preciso correr atrás, eu preciso ver. Logicamente eu tenho que entender também a sazonalidade do faturamento, mas eu tenho que ver até onde essa sazonalidade ela é real ou ela é uma situação engendrada, né, por N situações e que você precisa realmente fazer uma análise profunda, analisar a concentração do seu faturamento. O que eu quero dizer com isso? Se você está na mão de 5 ou 6 grandes clientes, se isso é uma verdade para o seu negócio, corra atrás, vai distribuir, vai buscar novos clientes, porque se um desses clientes que você está na mão te deixar, você pode ter, de repente, uma redução do seu faturamento na ordem de 20%, 30%, e isso é muito grave. Então você tem que trabalhar muito isso, analisar a representabilidade do faturamento por região. A partir do momento que eu tenho a cobertura da carteira, você tem que ter a noção de quanto que eu tenho de potencial em cada uma delas. Então, isso é muito importante. E como estamos trabalhando a nossa prospecção de mercado, ou seja, o que está trazendo de novo no mercado, eu preciso enxergar isso e poder trabalhar todos esses pontos. Bom, esses são alguns indicadores que você precisa ter para poder cobrar os seus vendedores, tá? Com esses dados na mão, você tranquilamente não ficará na mão dessas pessoas e, consequentemente, vai fazer com que a sua empresa ela tenha muito mais venda e, tendo venda, tem muito mais lubrificante na sua roda e você vai girar com muito mais facilidade. Então, gente, nós temos que trabalhar duro para que a gente consiga ter resultados realmente significativos. E outro ponto importante, muitas vezes há empresários que, por não fazer aquela lição de casa que eu acabei de comentar, eles acabam realmente ficando na mão desses vendedores. E outro ponto importante, esses vendedores muitas vezes eles entendem que o cliente não é da empresa, o cliente é dele. Em alguns segmentos, muito mais, né? Quando a gente avalia, por exemplo, segmento de embalagens, normalmente o vendedor ele pula de uma empresa para outra e é uma verdade. Ele, às vezes ele consegue levar vários clientes para o outro fornecedor, né? Para onde ele está indo. Então, esse tipo de situação é que o empresário tem que ter toda a calma, entender todo o processo para que não venha a cair na mão desses profissionais. Ok, pessoal?